também já sentiu que o algoritmo do Instagram te odeia porque os seus conteúdos só flopam? Seja muito bem-vindo ao clube. Mas e se eu te disser que talvez o problema não seja o algoritmo? Hoje eu vou te mostrar os verdadeiros motivos que fazem os seus conteúdos floparem. E spoiler, não é culpa do Instagram, coitado. Mas, antes de qualquer coisa, deixa eu me apresentar. Deixa eu me apresentar, que eu acabei de chegar. Depois que me escutar, você vai lembrar meu... Oi, eu sou a Ana e eu trabalho produzindo conteúdo faz mais ou menos uns 3 anos. E foi através disso que eu consegui pagar o meu casamento em 1 ano. Hoje eu vivo basicamente só da criação de conteúdo. E hoje a minha missão aqui é justamente mostrar para outros criadores como crescer sem ter que enlouquecer durante o processo. Então, se você também quer entender como fazer os seus conteúdos funcionarem de verdade, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque eu prometo que eu vou tentar postar vídeo toda semana. Agora bora direto ao ponto. Se os seus vídeos estão flopando, pode ter 5 motivos principais para fazer isso acontecer. E eu te garanto que pelo menos um deles você já cometeu. O erro mais comum de todos é falar difícil. Principalmente se você já está em alguma área muito específica, se você é um expert, um especialista, e aí você quer começar a produzir conteúdo da sua área, sabe? As chances de você estar falando difícil são gigantescas. Inclusive, tem um livro que eu gosto muito, que é Ideias que Colam, e ele fala de princípios do porquê que uma ideia dá certo. Eu basicamente gosto de traduzir isso do princípio do conteúdo que funciona. Aqui ele dá 3 princípios que o seu conteúdo, a sua produção de conteúdo precisa ter para funcionar. E a primeira delas é justamente a simplicidade. E simplicidade até na forma de falar. Às vezes você está falando difícil, e difícil, por exemplo, usando jargões da sua área que as pessoas não entendem, que elas não fazem ideia do que você está falando. Então, imagina só, eu produzo um vídeo no Instagram falando: hoje eu vou te ensinar uma estrutura de storytelling que vai revolucionar a sua criação de conteúdo. Só que, será que o meu público sabe o que é storytelling? Que a intenção com a produção de conteúdo é justamente eu conseguir atingir a maior quantidade de pessoas possível. Para isso, eu preciso falar a mesma linguagem que elas. Então, ao invés de eu falar de storytelling, por que eu não falo de contar histórias? Todo mundo sabe o que é contar uma história. Ou seja, percebe que eu consigo conectar, eu consigo conversar muito mais fácil com quem tá aí do outro lado? E ainda dentro dessa questão do princípio da simplicidade que ele traz no livro Ideias que Colam também, a simplicidade até na quantidade de palavras. Sabe aquele ditado menos é mais? Esse ditado, gente, ele serve pra tudo na vida, inclusive na produção de conteúdo. Às vezes a gente quer explicar demais, quer falar demais, o vídeo fica muito longo, aí a gente quer acelerar a nossa voz no vídeo pra caber dentro do tempo do Instagram. Gente, não funciona, pelo amor de Deus, parem de acelerar a voz de vocês, parem de acelerar o vídeo de vocês para caber dentro de 1 minuto. Vamos construir um roteiro, vamos pensar no que a gente vai falar antes, vamos escrever certinho ali para caber dentro de 1 minuto, cortar essas palavras exageradas, porque eu te garanto que tem como cortar, que tem como reduzir e ainda assim passar a mesma mensagem. E aí o segundo motivo, que também está associado muito com o primeiro, é a maldição do conhecimento. A maldição do conhecimento, ela basicamente acontece quando você sabe muito sobre um assunto e por conta disso não consegue se colocar no lugar de quem não sabe nada sobre. Eu vou te dar um exemplo prático sobre isso que você vai entender facinho. Eu tenho certeza que você já teve algum professor que quando ele abria a boca ninguém entendia nada do que ele falava. Ninguém absorvia conhecimento nenhum, ele era super confuso, ninguém ia tão bem nas provas dele. Por que isso acontecia? Justamente pela maldição do conhecimento. É óbvio que na cabeça dele estava muito claro o que ele estava falando. Agora, para quem não tem aquele conhecimento, para quem não estudou tanto sobre aquela área, aquilo não é tão óbvio. E às vezes você está cometendo o mesmo erro do professor que você julgava quando você estava lá na escola. Por isso que quando você quer explicar algo para uma pessoa mais específico da sua área, a melhor maneira de você fazer ela entender isso é trazer exemplos do dia a dia dela, é trazer para a realidade dela, é gerar essa identificação com o que ela passa. Quando você faz isso, quando você quer explicar algo mais técnico, mais específico, mas você traz para um exemplo real, para um exemplo palpável na
na vida das pessoas, você consegue quebrar essa maldição do conhecimento. E aqui, gente, onde entra o terceiro ponto. O Instagram, ele não te odeia, não. Fica tranquilo. Mas existe a chance de você estar falando com as pessoas erradas. Eu vou contar uma historinha pra vocês que aconteceu, inclusive, com uma aluna nossa, pra vocês entenderem o que eu quero dizer com isso. Uma aluna nossa um dia chegou pra mim e falou assim: ai, Ana, tô muito desanimada porque meus conteúdos não tem engajamento, ninguém comenta, não tem visualização, parece que eu tô falando sozinha. E aí eu perguntei, né, sobre o que ela falava, do que ela produzia conteúdo, e ela era basicamente uma nutricionista que falava sobre a disfunção alimentar. Então, por exemplo, poxa, eu tive uma crise de ansiedade, briguei no trabalho. Isso pode afetar a quantidade de comida que você consome e você nem percebe. E esse é um ponto importantíssimo. Por quê? Porque ela estava produzindo conteúdo falando tipo assim, ó, é assim que você resolve a disfunção alimentar. É assim que você resolve essa alimentação psicológica, né, que você tá cometendo. Só que a maioria das pessoas, gente, não tem a mínima noção de que elas estão se alimentando psicologicamente. Elas não têm consciência, elas não têm essa percepção. Então, como que eu produzo conteúdo para uma pessoa solucionar um problema que ela nem sabe que ela tem? Você já tem a consciência do problema que o seu público sofre, você já tem a consciência de que existe uma solução, às vezes você já tem até um produto que solucione esse problema. Mas o seu público, ele não tem nem a consciência que existe um problema. Eles têm uma dor. Às vezes, comer demais. Ou olhar para o físico. Tô muito gordo e não consigo emagrecer. Já tentei inúmeras dietas. Essa é uma dor. Agora eu preciso mostrar que essa dor, ela acontece por conta de um problema que a pessoa tem. Então, o tipo de conteúdo que eu preciso produzir não é: olha, resolva dessa forma a disfunção alimentar. O tipo de conteúdo que eu tenho que produzir eu sei que você se sente gorda, você já tentou de tudo para emagrecer, já tentou inúmeras dietas, não é falta de foco. Isso acontece porque existe um problema por trás. Comer emocional. E o que é esse comer emocional? Sabe quando aconteceu aquele problema no trabalho e aí você chega em casa e você acaba comendo demais? É por conta disso. Isso é o comer emocional. Percebe essa diferença? Eu vou aumentando o nível de consciência das pessoas dentro do meu perfil. Isso, gente, se vocês quiserem pesquisar mais a fundo sobre isso, chama Nível de Consciência de Eugênio Schwartz. E aí, o nosso quarto motivo é o motivo geralmente de quem tá começando a produzir conteúdo, que é basicamente não ter um roteiro muito bem estruturado. Se você não for uma pessoa muito bem treinada em oratória, as chances de você usar vícios de linguagem, de você enrolar, de você começar a falar uma coisa e depois se perder no meio, são gigantescas. E aí você acaba cometendo o primeiro motivo, o primeiro erro lá que a gente começou falando, que é o falar muito. Por isso que um bom roteiro, e aí esse também é um assunto que eu quero trazer em um outro vídeo, porque existe partinho por partinho de um bom roteiro, mas falando assim meio por cima, um bom roteiro, ele precisa ter gancho, contextualização e CTA. Ele tem 3 partes fundamentais. O gancho é para chamar atenção. E aí, como que eu chamo atenção? Não é falando, oi gente, tudo bom? Ou, vem acompanhar um vlog comigo. Quem tá te vendo no Instagram, a maioria das pessoas que vai ver o teu vídeo, ela não te conhece. Então não adianta você começar o vídeo falando isso. Você precisa gerar identificação, você precisa falar de algo que seja interessante para essa pessoa, ou seja, eu preciso chamar a atenção. Depois, o que é para mim a parte mais importante do vídeo é a contextualização, ou seja, é o resto da história, é o resto do seu vídeo. Porque você até consegue chamar atenção, mas se o resto do seu vídeo for muito, muito chato, a pessoa vai sair. Ela não vai ficar até o final. Consequentemente, a retenção cai, consequentemente, o alcance cai, porque o algoritmo entende, esse vídeo aqui não tá legal, a galera não tá gostando, não tá assistindo muito desse vídeo, porque tá chato, e o que tá chato não é do interesse do algoritmo mostrar para as outras pessoas. E aí ele também precisa de uma CTA. A CTA é a Call to Action, é a chamada para ação.
É você falar para a pessoa, pedir algo para a pessoa em seu benefício, mas sem deixar que isso fique muito claro que é um benefício para você. E o quinto motivo é justamente você não ter um diferencial. Você ir com a manada da internet. É fazer o que tá funcionando, copiar o que todo mundo tá fazendo, basicamente. E de começo, quando você tá começando a produzir conteúdo, pode até fazer sentido para você entender como é que funciona a criação de conteúdo. O problema é que se você quer se diferenciar, se você quer se destacar no mercado, se você quer que seus vídeos realmente tenham alcance, você precisa necessariamente ter um diferencial. E eu sei que pode parecer assustador, porque quando eu comecei a produzir conteúdo na internet, as pessoas falavam muito pra mim: ah, porque você precisa ser autêntico. Eu falei, cara, que diacho é ser autêntico? Ah, ser autêntico é falar sobre o que você gosta. Mas o que eu gosto? Que diferencial que é esse que eu não sei o que eu trago? E aí a gente fica desesperado porque acha que nunca sabe nada, que a gente nunca consegue exprimir a nossa personalidade no conteúdo, não sabe como fazer isso. Só que, por incrível que pareça, essa resposta, ela já tá dentro da gente. Daí agora o motivo bônus, que se você não comete nenhum desses outros motivos, pode ser que isso esteja acontecendo com você, que é justamente estar se esforçando demais para criar conteúdo. E isso pode justamente estar afetando a sua constância. Por quê? Quando a gente se esforça demais para fazer alguma coisa, isso já cria uma barreira dentro do nosso cérebro. E aí, ainda a gente produz um conteúdo, a gente se esforça para produzir um conteúdo, e quando a gente posta, ele não vai bem, ou seja, a gente se frustra com aquilo, cada vez mais a gente vai criando resistência de produzir conteúdo. Só que no Instagram, na criação de conteúdo, em todas as plataformas, você precisa ser constante. O problema é que para ser constante, você precisa reduzir esse esforço. Você precisa tornar essa criação muito mais fácil. E, inclusive, se você quer aprender a produzir conteúdo sem precisar se esforçar demais e ainda assim conseguir ter bons resultados com a criação de conteúdo, eu vou deixar aqui embaixo o link do CSE. Lá dentro a gente vai te mostrar como criar conteúdo de uma forma fácil, sem exigir tempo demais e sem exigir esforço demais. Então, basicamente, se os seus conteúdos estão flopando, não é culpa do algoritmo. Eu sei que às vezes é mais fácil culpar ele, às vezes eu também quero culpar ele, mas no fundo é porque o conteúdo não tá bom ou por conta desses motivos que a gente acaba cometendo, esses errinhos que a gente acaba cometendo na hora de criar conteúdo. Agora me conta aqui nos comentários qual desses erros vocês já cometeram. Eu confesso que eu já cometi todos eles. E se você gostou desse vídeo e quer mais conteúdo sobre criação de conteúdo de uma forma fácil, sem se esforçar demais, se inscreve no canal, porque eu prometo que toda semana eu vou tentar trazer um conteúdo novo aqui no YouTube. Inclusive, se quiser também me segue lá nas outras redes sociais. Eu vou deixar aqui do ladinho pra vocês também. É isso, um beijo e até o próximo vídeo.